E tenho o prazer agora de chamar aqui para a nossa aula o professor Daniel Lopes Martim Almeida, professor de Sociologia e Filosofia, e também ele é psicanalista. Com ele, para um debate muito legal, o professor Marco Aurélio Galdurós, ele é advogado e professor, e eles vão falar sobre o tema Fake News e Mídias Digitais, a democracia ameaçada. Uau! Em tempos de hoje, tema muito importante. Daniel, você está por aí? Tô sim, Biba. Olá! Tô a postos aqui esperando o seu comando. Ah, imagina, que isso, seja muito bem-vindo. Marco, prazer agora em te ver. Eu tô te vendo aí na telinha, você não tá me vendo ainda. Ah, tá me vendo sim, tá vendo, tá vendo. Sim, tô vendo. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço, pelo convite. Já agradecendo aí a todas e a todos de Cerquilho, Tatuí. Obrigado, Daniel. Vamos estar junto aí, ter papo. Olá, Luiz. Esse é o Tudo bem, Daniel e o Marco. Boa noite, Luiz. Tudo bem, Daniel? Boa noite, Luiz. Tudo bem? Ô, professor Marco, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Então, gente, agora a aula é toda de vocês, né, Luiz? A gente vai ficar aqui só se deliciando. Bora lá, então. Boa noite a todas e todos. Que responsabilidade a Biba nos deu, professor Marco, ao suceder o Fábio, o Pablo e o professor Daniel Perry, três grandes, excelentes professores consagrados aí em todo o Brasil. Mas vamos aqui, né? Vamos com tudo, professor Marco. Eu tenho certeza que junto de você nós daremos conta do recado. Eu queria inicialmente cumprimentar todas as alunas e todos os alunos dos colégios Anglo da cidade de Cerquilho, Tatuí e também de todas as demais cidades que nos prestigiam carinhosamente. Muito legal tê-las e tê-los aqui conosco. Gostaria também de cumprimentar os nossos mantenedores. Hoje temos aqui o Luiz em nossa companhia, mas também a Elaine, que é sempre presente aí na vida escolar. Cumprimentar muito especialmente a minha comandante, a minha chefe, sempre muito gentil e solícita, a professora Biba, com qual tenho muito respeito, muito carinho. Também gostaria de cumprimentar os nossos apoiadores. Marco do céu, grava vídeo, manda link, verifica se está tudo bem. Tudo isso só foi possível porque nós temos aí o Marlon nos ajudando praticamente todos os dias e, em especial, nós temos hoje a ajuda de um ex-aluno, um grande amigo, hoje estudante da Unesp, o Gabriel, mais conhecido como Ninja, gente da melhor qualidade. Em teus nomes, eu cumprimento todos aqueles que estão no apoio aí da realização da atividade. Também gostaria de te cumprimentar, Marco, e agradecê-lo por ter aceito o convite, né? Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você, justamente porque somos contemporâneos da Faculdade de Direito e pude ver a ascensão, tua ascensão profissional, o que, claro, me enche de orgulho. Eu queria, antes de passar a palavra a você, apresentá-lo, fazer uma breve provocação a respeito do tema, então a bola é toda sua. O Marco Galdurós é proprietário do escritório de advocacia Galdurós, com o início das atividades no mês de maio de 2011. É membro da comissão do exercício da advocacia trabalhista da OAB de Sorocaba, 24ª subseção. É membro da comissão de relacionamento institucional da OAB São Paulo e do TRT 15ª região desde 2016. É secretário-geral da Comissão de Relacionamento Institucional da OAB São Paulo e também é coordenador da Jovem Advocacia Regional de Sorocaba. Em 2015, o professor Marco se tornou especialista em Direito Material do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Damásio, e em 2019, o professor Marco iniciou mestrado na Universidade de Girona, Espanha, e desde então aí vem participando de alguns debates comigo, o que me honra muito tê-lo aqui hoje participando desta atividade. Ô Marco, eu digo o seguinte, né? O nosso tema, fake news e mídias digitais, a democracia ameaçada, né? Reparem que
a democracia tem como um dos seus pressupostos a liberdade de expressão. E em decorrência da liberdade de expressão, nós temos o surgimento das fake news, notícias falsas, mentiras que servem para manobrar as massas. É claro que as fake news não são um fenômeno do contemporâneo. Elas sempre existiram. Ocorre que, com o advento das mídias digitais, elas passaram a causar um impacto jamais visto. Repare, portanto, num certo paradoxo. A liberdade de expressão, pressuposto fundamental da democracia, gera a fake news, que, por conseguinte, gera uma ameaça à própria existência democrática. Este é um assunto do nosso tempo. Temos aí a apuração dos votos da eleição dos Estados Unidos, né? Há já uma tendência da vitória do democrata John Biden, mas ainda a eleição está em aberto. O que fazer, professor Marco? Me ajude, estou ansioso pelas suas reflexões. Muito obrigado, vamos lá. Professor Daniel, cumprimento você na sua figura querida de amigo, de irmão, de batalhador da vida, pessoa a qual eu também tenho uma gigante admiração. Pudemos matar um pouco da saudade ontem, né? Que bom que nós passamos um tempo juntos e espero que possamos passar mais tempos aí juntos depois desse momento de guarda que estávamos por causa da pandemia e tudo mais. Agradeço muito, né, o ângulo, a rede, na figura da Biba aí que está capitaneando tudo, manda as mensagens, bate papo, faz o chamamento e a gente vai se virando. Marlon também, queridaço, obrigado ao Luiz que está aqui conosco. Bom, a provocação, Daniel, é uma provocação que eu acredito de verdade que a gente não vai trazer uma resposta. Nós vamos trazer reflexões, né? Reflexões acerca do tema. E quando eu estava montando hoje à tarde aqui uma estrutura de pensamento para que nós nos organizemos, eu estruturei a fala minha aqui em 3 partes. A primeira, eu gostaria de tratar do aspecto político-filosófico, depois do aspecto jurídico, né, da regulamentação do que nós podemos dizer que tem de regulamentação do tema no Brasil, e, por fim, um aspecto sócio-ideológico, para que nós fechemos aí esse ciclo e tenhamos argumentos para defender aí o que nos caiba. Então, no primeiro momento, eu gostaria de dizer aí, como o Daniel adiantou, né, é um grande paradoxo, e a gente vai fazer um racionamento circular aqui para entender isso. O conceito de democracia, gente, presume uma igualdade, uma paridade de armas dentro de um regime político, onde se presume que todos participarão da organização do Estado. Essa democracia, a democracia pode ser tanto pelo modelo indireto, como é o brasileiro, como por um modelo direto. Existem alguns locais na Suíça, por exemplo, na Islândia, que você pode falar numa democracia direta, de participação efetiva do povo, em todo tipo de assunto, não através de representantes. A palavra, gente, democracia, ela tem origem no grego, democracia, né? Demos é povo, kratos é poder. O medidor da democracia, gente, o medidor de um país democrático é o quanto há aceitação da vontade do povo. E aí, queridas e queridos, nós temos que entender que um dos direitos considerados como fundamentais, ou seja, aqueles que vieram da Revolução Francesa, do momento do Iluminismo, é a liberdade. E a liberdade, ela tem vários espectros, ela se protrai, ela se prolonga em vários braços. E um deles é o que o professor Daniel colocou. É a liberdade de expressão. E aí, gente, a gente tem que entender que para nós termos a liberdade de expressão, todo direito, em tese, toda garantia tem um dever. E qual é o dever da liberdade de expressão? É que não haja censura prévia. A censura, ela, quando é prévia, ela atenta diretamente a essa liberdade. Então, esse aspecto introdutório aqui, político-filosófico, é de fundamental relevância para que nós entendamos, passado ali o período da Revolução Francesa, como funcionaram todos os movimentos jurídicos no mundo.
E o brasileiro não é diferente. Quando o legislador, quando o povo brasileiro teve a última oportunidade de escolher a democracia como regime político que vigeria, né, na nossa República Federativa? Foi em 1988, quando nós tivemos aqui a Constituição sendo elaborada e promulgada. Só para vocês terem ideia, gente, lá no artigo 1º da Constituição, ou seja, onde começa a Constituição, tem um artigo, esse artigo diz o seguinte, no seu parágrafo único: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, ela demonstra que o Brasil deve ser uma democracia, que essa democracia vai ser feita de forma indireta por representantes, como é o caso da Câmara e do Senado. No caso da Câmara, principalmente, né, o Senado tem uma representação dos interesses do Estado, mas a Câmara dos Deputados é os representantes, a presidência da República no seu executivo também, e diretamente através de alguns meios, como plebiscitos, referendos. Tá? O artigo 5º, que traz nessa Constituição, na Constituição, as garantias fundamentais, garantias estas que são construções sociais que vieram ao longo do tempo, para que nós mantenhamos uma sociedade progressivamente evoluída, ela traz as seguintes previsões: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E prestem atenção nisso que eu estou falando, gente. Esse aspecto jurídico, ele é relevante. Depois nós temos, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Ou seja, nós temos, num primeiro momento, diretamente um direito, manifestação de pensamento livre, e veda-se o anonimato. Depois vem o direito de resposta, ou seja, se houver um ataque, se houver uma agressão a alguém, a algum grupo, você tem o direito de resposta. Veja que nós não estamos falando em censura prévia. Observem isso, tá? Depois nós temos a seguinte previsão no mesmo artigo: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Nos idos de 2014, veio uma legislação que agora está regulamentada, que é a lei do Marco Civil na internet. Uma legislação que viria para trazer uma regulamentação, para tentar regulamentar um melhor uso das redes sociais, desses sistemas novos que nós temos aí de comunicação. Ainda é novo, gente. Eu confesso para vocês, o Daniel também é dessa época, que eu não peguei computador. Meu primeiro computador foi com 16 anos, tá? Então, eu sou da geração do peão, da pipa, do carrinho de rolimã, a última. E o Daniel também é. Eu sei disso. A gente não vai falar a idade aqui, porque nós somos novos ainda, mas a gente pegou o computador já depois. A gente não nasceu com computador, com celular. Só da época que o celular abria e custava uma fortuna, isso só ligava. Era um telefone, não tinha mais nenhuma função. Acreditem, gente, isso existiu. Deve ter em algum museu já hoje. Nessa lei do Marco Civil da Internet, o artigo 2º traz a necessidade de disciplinar o uso da internet no Brasil com fundamento respeito ao quê? A liberdade de expressão. É fundamento dessa legislação a liberdade de expressão. Por quê? Porque a liberdade de expressão, como o professor Daniel falou, é democracia. Está intrinsecamente ligado. Só que, vejam bem, o artigo 3º, logo na sequência, traz o quê, gente? A garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, a proteção da privacidade, proteção de dados pessoais, preservação e garantia da neutralidade da rede. A rede não pode ter uma pendência política para um dos lados, tá? Preservação e garantia, como diz a neutralidade, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede. E aqui, ó, gente, responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei. Ou seja, a lei diz: não é para ser uma terra de ninguém. Você pode exercer essa liberdade, você tem todo o direito de exercer essa liberdade, mas isso não pode ser uma terra de ninguém.
Existe a necessidade de que essa liberdade seja exercida dentro de alguns parâmetros razoáveis, senão vai haver uma punição. E para fechar esse aspecto legal aqui, gente, o artigo 220 da Constituição traz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Aí, olha só o parágrafo primeiro. Veja como há sempre a tentativa de um equilíbrio. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa contribuir e constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística ou qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, e aquilo que eu li para vocês, a necessidade de se vedar o anonimato, a questão de que se houver um direito que foi atingido, se dê o direito de resposta para outra parte, proporcional ao agravo. Exemplo, houve uma ofensa na primeira página de um jornal de grande circulação. O direito de resposta terá que ter o mesmo tamanho dessa ofensa no jornal de grande circulação, proporcional ao agravo. Correto? Entendem isso que eu estou falando? Esses 2 pontos introdutórios vão me levar ao terceiro ponto da explanação de hoje, que é o ponto mais problemático, na minha opinião, que é o sócio-ideológico. Vocês sabem, queridas e queridos, que a lei nada mais é do que uma manifestação social. O direito, gente, ele é o quê? Ele é as ciências humanas aplicadas. Então, o direito é filosofia, o direito é sociologia, o direito é antropologia, o direito é política, o direito é psicologia, o direito é tudo isso. Se aplica tudo isso e nós temos uma normatização de tudo isso. Então, quando a gente vai no aspecto socioideológico, na minha modestíssima opinião, né, é o primeiro momento de ruptura que nós temos, que depois o direito vai trazer uma regulamentação. E a filosofia vai fazer uma reflexão acerca disso. Posso estar completamente errado no que eu estou colocando, mas é a minha opinião. E eu percebo isso no direito. E aí, gente, eu já quero trazer 2 conceitos diferentes. Cuidado, hein? Acredito que isso possa ser cobrado. Já até vi algumas questões disso, o professor Daniel pode até me corrigir. Fake news e pós-verdade. São 2 conceitos, né, Daniel, meu amigo, diferentes. Correto? Isso é importante, isso é cobrado. Por quê, gente? A pergunta que eu já deixo aqui é, nós vivemos numa era da pós-verdade? E viver numa era de pós-verdade é processo de dominação ideológica e social. E não há nenhum meio mais rápido e mais eficaz de utilização dessa dominação do que a própria internet. A informação hoje, gente, como eu falei, eu venho de outra geração, se propaga com uma velocidade absurda. Absurda. Eu vou dar o exemplo do que aconteceu ontem. Nós tivemos aí um jornalista, né, que emitiu uma opinião numa live ontem, e hoje, dos cinco empregos que ele tinha, de ontem para hoje ele perdeu 5. Ele foi dispensado, ele foi mandado embora da Jovem Pan, da Record, Rádio Guaíba, acho que Gazeta do Povo e mais um desses aí. No dia seguinte, por causa de uma opinião que ele emitiu ontem. Vejam a velocidade do que nós estamos falando. Tá? Vejam a velocidade do que nós estamos falando. Entendo a profundidade disso. Ao mesmo tempo, salvo engano, no canal de YouTube dele, de ontem para hoje, por causa de toda essa repercussão, ele ganhou já mais de 50 mil seguidores também. Olha a velocidade de tudo isso. Olha como as coisas se propagam numa velocidade absurda. A pós-verdade, gente, trata de fatos objetivos, e aí é um parênteses que eu faço, uma reflexão, um problema do pós-modernismo. Daniel, que gosta muito de filosofia, eu acho que estragaram o pós-modernismo. Porque o pós-modernismo veio na filosofia para quê? Para questionar a realidade. Mas existem situações que o pós-modernismo nunca atacou. Por exemplo, que a Terra é redonda. O pós-modernismo, como escola filosófica, não ataca isso. Ela ataca a formação, por exemplo, de uma mesa. Ela diz que aquela mesa não é uma mesa especificamente, mas é um conjunto de átomos. Isso é a concepção pós-modernista.
E aí, quando nós temos a distorção disso, nós chegamos na questão da pós-verdade. Por quê? Porque, na verdade, existe um fato. Mas esse fato vai pouco importar. Por quê? Porque você vai internalizá-lo e vai entender com as suas impressões e crenças pessoais. Ou seja, há uma chance de você manter o fato e há uma chance de você distorcer o fato. E a diferença da fake news, né, está exatamente aí. Porque a fake news, ela tem um vício de origem. Ela é falsa na origem. Eu me lembro de um caso, Daniel, não sei se você lembra desse caso. Uma mulher, em 2014, no Guarujá, ela foi espancada até a morte. Porque foi colocado uma foto dessa mulher nas redes sociais, dizendo que ela fazia magias e matava crianças. Ela foi linchada, e depois do linchamento dela e da morte dela, constataram que era uma foto que não correspondia a essa mulher. Isso é fake news. Foi feita uma fake news e gerou a morte de uma mulher em 2014 por linchamento. Linchamento é espancamento. As pessoas espancaram essa mulher. Vejam a gravidade do que eu estou falando. Isso é atentado à democracia de primeira ordem. Direto, nem indiretamente. Como o método eleitoral, por exemplo, que é fraudado. Aí é um atentado à democracia de forma indireta. Por quê? Porque o processo eleitoral foi o alvo primeiro, o objeto daquela situação. Num segundo momento, há democracia. O golpe militar de 64, por exemplo, gente, se retomou a discussão disso com grupos dizendo que não foi um golpe militar. Propagando, inclusive, de que foi um movimento civil. Existia um clamor na época por um movimento e uma intervenção. Agora, é um golpe. Isso é o fato. O que você destrincha disso historicamente é outra coisa. Qual é o impacto das fake news em eleições, então, gente? Com a utilização dos robôs. Disparos de mensagens. Nós tivemos isso nitidamente aqui no Brasil em 2018. Nos Estados Unidos em 2016. E em 2016, os Estados Unidos foi confesso. Quem fez, inclusive, já confessou. Não há nenhum tipo de situação que a gente está criando aqui, independentemente do lado, viu, gente, de cada um. Não é isso que eu estou falando, tá? Não é a intenção. Nós, como professores, temos que trazer situações e colocá-las aqui. Se eu votei A, B, C ou D, não interessa. Interessa que confessa essa situação. Existe hoje um processo no Tribunal Superior Eleitoral que também diz, inclusive, diz que os dois lados fizeram, que foram para o segundo turno na última eleição aqui. Tá? Os dois lados. Então vejam que eu estou falando de uma situação que atenta à eleição em si. Continuando, queridas e queridos, tem uma pesquisa que foi feita em 2016, me perdoem ler aqui, tá pequenininho, e como eu sou da geração do carrinho de rolimã, eu tenho que me aproximar um pouquinho, que eu estou sem óculos. De acordo com uma pesquisa que eu vou ler, 49% dos brasileiros, gente, em 2016, responderam que a internet é o meio de comunicação mais utilizado. Desses, 50% a frequentam 7 dias por semana, com tempo de uso de mais de 300 minutos, para 29% dos entrevistados. O que dá, basicamente, aqui, se nós formos pensar em 300 minutos, é um belo de um tempo na semana. Os que acessam a internet, a maior parte dos 29%, residem em grandes centros urbanos, com município de porte de 100 a 500 mil habitantes, principalmente nas regiões sul e sudeste. Ou seja, gente, o ambiente virtual, isso em 2016, tá? Na outra eleição ainda. Nas municipais de 2016, quando nós tivemos. Já influenciava dessa maneira. E se a gente pensar em 2018? E aí, Daniel, eu quero trazer um raciocínio de Foucault aqui. Tá? Michel Foucault, grande filósofo. Ele faz uma análise dos mecanismos sociais e teóricos nos sistemas penais ocidentais, que diz o seguinte, o panóptico. O que é isso, gente? Basicamente, induzir um detento, um estado consciente e permanente de visibilidade que assegure o funcionamento automático do poder. Ele faz com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua a sua ação. Então, a gente infere o seguinte, gente, que isso extrapolou a esfera penal. Era uma concepção penal, porque Foucault trabalha com uma ideia de estado negativa, de que nós somos
barrados por determinadas situações, muros, prisão, hospital psiquiátrico, tudo isso é a sociedade Foucault, uma sociedade negativa. E nos anos 2000, com o advento, inclusive, da rede mundial de computadores, nós mudamos a concepção e nós passamos a ter uma sociedade positiva. Do todo mundo pode, do yes we can, do si se puede. Nós, hoje, somos uma sociedade positivista. Positivista nesse aspecto neuropsicológico, não no sentido jurídico, tá? Da palavra, que o Daniel já explica muito sobre isso, fala do positivismo e os naturalismo. Gente, vem comigo, tô terminando aqui, tá, Daniel? Qual é o papel da mídia nisso tudo? Da mídia tradicional? Hoje, nós vivemos uma questão surreal, que a mídia tradicional, hoje nós vivemos isso no Covid, diretamente, ela tem uma função de desmentir. Ela perde o caráter obrigatório de informar e ela tem que trabalhar no aspecto hoje mais negativo, de desmentir as fake news. Indiretamente ela informa, mas no primeiro momento ela tem que desmentir. Olha só a situação que nós vivemos. Reflexões para vocês. E eu quero trazer algumas conclusões aqui para me encaminhar para o final. O papel do direito, através dos seus intérpretes, juízes, advogados, Ministério Público, ele é ativo ou reativo? O papel da sociedade é ativa ou reativa diante das fake news? O papel das grandes corporações de redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, é ativo ou reativo? Por que eu pergunto isso para vocês? Para a gente fechar o ciclo. Se democracia é liberdade, expressão, você tem que deixar rolar e depois você corre atrás e censura? Ou você tem que impedir isso na origem e não deixar e correr o risco de fazer a censura prévia, vedada por todos os sistemas democráticos? Nós estamos diante desse desafio. E eu acredito que isso é um tema maravilhoso para a redação. Maravilhoso para a redação. Vocês podem desenvolver isso de uma forma totalmente profunda com esses elementos que a gente trouxe. E a minha opinião, tá? Como eu não posso deixar de furtar, eu penso que não sei nada, sei muito pouco. Aliás, eu estou longe de saber alguma coisa. Eu penso que o papel social hoje é sim ativo. Não dá mais para esperar acontecer e se tomar medidas. Não dá para a gente entender, por exemplo, nós temos hoje um presidente americano que já disse, antes de acontecer a eleição, que ela seria fraudada. Utilizando, inclusive, mecanismos de fake news. Hoje o Twitter faz verificação lá e coloca, isso aqui pode conter informações falsas. Isso pode ser tido como censura, diante da questão da dicotomia que eu trouxe da liberdade de expressão e da censura prévia. O problema é, vai deixar rolar? Vai deixar morrer como morreu em 2014 lá no Guarujá, fora outros exemplos? Ou a gente vai, de uma forma, tentar equilibrar isso? Esse é o desafio que nós temos pela frente. É um desafio social, é um desafio jurídico, um desafio político e um desafio filosófico. Portanto, reflitam acerca disso. E eu acredito que numa redação vocês podem tomar as duas posições. Ou o papel é ativo ou é reativo. Os elementos foram dados, acredito aqui, de forma superficial, obviamente, de acordo com o tempo que nós tínhamos, de acordo com as minhas limitações, da forma que eu poderia desenvolver. Professor Daniel, querido, passo a bola para ti, termino aqui minha explanação, tá bom? Obrigado de novo, viu, gente? A todos e a todas. Obrigado, professor Marco, satisfação ouvi-lo, até porque é um tema realmente candente, um tema do nosso tempo, e como é difícil falar das coisas que estão acontecendo e fazer determinadas previsões, né? Eu entendi que a democracia no Brasil protege a liberdade de expressão, mas com restrições, é assim que a legislação atua. Mas aí eu tenho um apontamento de perigo, Marco. O meu apontamento é o seguinte, né? Eu tenho um amigo que diz assim, escrever as coisas na internet é o mesmo que fazer xixi numa piscina e depois tentar tirar só o xixi. Não dá mais. Então, você tem uma liberdade de expressão que é restrita, mas é restrita posteriormente ao exercício. Ou seja, eu posso muitas vezes causar danos
a imagem de alguém e aí sim responder pelos eventuais danos. Até porque uma restrição prévia ao uso da liberdade de expressão, ainda que seja para danificar a imagem de alguém, seria uma espécie de censura prévia. Portanto, trata-se aí de uma questão travada, uma questão do nosso tempo e sem muita alternativa de solução. E uma outra questão que você coloca, que me parece bastante interessante, a pós-verdade. A pós-verdade é aquele fenômeno que, em decorrência de fatos, às vezes há estratégias discursivas que capturam o sujeito não pelos fatos em si, mas pelas emoções que habitam o sujeito. Eventualmente o sujeito já não gosta de determinado time de futebol, de determinado partido político, de qualquer coisa do gênero, e em razão desse não gostar, as linhas discursivas vêm para bombardear o sentimento de modo a capturá-lo. Portanto, há toda uma fragilização do aspecto racional, há toda uma fragilização do pensar. A pós-verdade é justamente isso. E pode surgir, sim, também em decorrência de fake news. Portanto, nós temos aí a democracia, sim, numa condição de muita fragilidade. E o fato é que nós não sabemos ainda muito como resolver a situação. Queria agradecê-lo pela explanação muito técnica, muito de fácil compreensão, e em nome do colégio, então, fico muito satisfeito. Queria passar aí a palavra, dar só um salve a todos os alunos, todas as alunas, todos que nos acompanham. Muito obrigado, aguentaram até agora, em dia 2, última aula, estão todo mundo aqui. Muito obrigado, viu, gente? Queria passar agora a palavra para a Biba. Por favor, Biba, fique à vontade. Oi, estamos aqui, ó, nos deliciando com vocês. Que demais, né? Eu espero, a gente estava falando agora, assim, cochichando aí a Sandra, o quanto os alunos precisam, né, desse conhecimento, Daniel, e o quanto eles podem absorver, assim, se eles absorverem digo um pouco de tudo que vocês falaram, que show que vai ser não só para vestibular, né, mas para a vida deles, né? Porque o que vocês estão falando é assunto de vida, né? Quando a gente está falando sobre... Hoje é bonito, né, falar fake news, principalmente para mim, da área de língua inglesa, mas essa fofoca sempre existiu, né, Daniel? Ela sempre foi ali da janelinha, só que ela tinha um poder de destruição um pouco menor, né? A partir do momento que nós temos redes sociais, essa fofoca pode realmente destruir, causar grandes estragos, né? E as pessoas passam a interpretar as coisas muito diferentes e, às vezes, o que é fake se torna verdade para elas, né? E eu falei muito disso com alunos também, mostrei, tem vídeos muito interessantes no TED, falando por que as pessoas ainda acreditam em tudo isso, né? E foi show. Foi show. Só tenho a agradecer você por mais uma vez proporcionar uma aula tão esclarecedora, né? Mais uma vez, e me proporciona também essa oportunidade de conhecer pessoas fantásticas. Mais uma pessoa que você me apresenta. Então, Marco, muito obrigada por topar essa loucura toda. Numa quinta-feira à noite, um momento de vocês estarem com as famílias, de descansarem depois de uma semana, de um dia estressante aí de trabalho, com as aulas. Muito obrigada. Sandrinha? Muito obrigada. Faço das suas palavras as minhas e ressaltar a importância de que os nossos jovens, os nossos alunos e os convidados também, a todos que se inscreveram e estão compartilhando e assistindo, que eles entendam da responsabilidade que eles têm em mãos também hoje em dia, né? É muito importante eles estarem atentos a isso e saber distinguir a informação necessária da informação acessória. Então, vocês só vieram a agregar. Muito, muito obrigada. Obrigada, Luiz. Tudo bem? Tudo bem? Daniel, professor Marco, vocês, olha, assim, fecharam com chave de ouro, né? O nosso trabalho, sabe? Assim, muito legal, muito esclarecedor.
Eu acho assim que foi maravilhoso, né? A Biba já falou tudo aí vai ser chover no molhado. Muito obrigado, toda a gratidão por vocês estarem com a gente hoje aí, né? E como a Biba falou, que bom trazer pessoas assim do nível tão bom assim como ele, como o Marco, o professor Marco, perto da gente. Muito obrigado, Daniel, 2 vezes. Primeiro pela palestra e segundo por trazer pessoas tão boas assim. E Marco, muito obrigado. Quando você quiser, venha à nossa escola, venha nos conhecer pessoalmente, né? Vamos esperar passar tudo isso, né, da pandemia, sim, e venha tomar um café com a gente, sim. Tá sim. Certo? Muito obrigado. Eu quero agradecer também, aproveitar já para agradecer a Biba, a Sandra, o Matheus, né, o Marlon, o Ninja, maravilhoso eu assim, tenho direito de falar, né, esse moleque, entendeu? Porque foi aluno nosso, então pra gente vai ver sempre um molecão, né? Mas é um moleque no bom sentido. Então, assim, muito obrigado. A gente fica até orgulhoso, né, de ver, assim, essa turma trabalhando e trabalhando tão bem, assim. Ano passado ele estava assistindo o aulão, né, Luiz? E agora esse ano ele já está trabalhando no aulão. Inclusive naquele vídeo que é passado inicialmente das 2 escolas, né? Ali está o Ninja enquanto aluno, sabe? Também, né? Então é bem gostoso a gente ver o quanto isso tudo caminha, né? E isso é bem legal, sabe? Quero agradecer assim aos alunos das escolas, né? Que estão aí nos assistindo também, que, como eu já falei anteriormente, esses alunos, eles já tiveram aulas de manhã, estudaram à tarde ou vice-versa, né? E estão aí até agora aí assistindo com a gente essa palestra, tá? Gente, muito obrigado por tudo, tá certo? Um beijo para todos e é isso. Beijo, Luiz, muito obrigada, Daniel. Até mais, muito obrigada, Marco, mais uma vez, gratidão, viu? Conseguiu aqui, ó, fãs também, já. Já adicionamos nas redes sociais. Obrigado, Biba. Eu tenho o Instagram, vou deixar aqui então, @pensetrabalho. A gente fala de arte, de cultura, de tudo vinculado ao direito. Então, faço minha propagandinha aqui. Quem puder seguir lá, @pensetrabalho. Estou lá à disposição para tirar dúvidas também. Fica meu abraço aqui. E rapidinho, só, Biba, eu queria fazer uma coisa que eu esqueci no começo, mas eu preciso fazer no final. A gente tem pessoas com dificuldade visual. Queria dizer que eu sou um homem branco, uso barba, tenho um nariz um pouco grande, tá? Ao meu lado direito tem um quadro, ao meu lado esquerdo aqui tem uma televisão. Então, a questão da acessibilidade nesse momento de pandemia também, a gente tem que entender, né, que tem pessoas que podem ter essa deficiência visual, só para entender quem sou eu. Esqueci de fazer no final, peço desculpas, mas agora estou só reparando esse erro no finalzinho, tá bom? Fica aqui meu beijão para vocês, foi um prazerzaço estar com vocês de verdade, viu? Foi um prazer gigante, vocês são queridos demais, o que precisarem estou à disposição. Obrigada, esperamos vê-lo em breve, pessoalmente. E você também, Daniel, um beijo no seu coração, sinta um abraço bem forte, assim, e Deus abençoe por tudo.